Olá, boa noite. Uberlândia tem 9 casos de sarampo confirmados, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A segunda maior varejista de moda do mundo suspende compra de couro do Brasil. E ministro das Relações Internacionais diz que os incêndios ocorridos na Amazônia é, abre aspas, uma falsa crise, fecha aspas. No Jornal da UFO de hoje vamos entender os reflexos dessa questão no país e no exterior. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Hoje, dia 5 de setembro, é celebrado o Dia da Amazônia e o Jornal da UFO te convida a refletir sobre a grande riqueza nacional que se tornou o centro de uma crise internacional que vai muito além dos impactos ambientais causados pelas queimadas que bateram recordes neste ano. Veja como a crise na Amazônia se desenvolveu desde o início do mês de julho até hoje, numa retrospectiva feita pelo repórter Fernando Cunha. 19 de julho. Bolsonaro põe em xeque os dados de desmatamento na Amazônia divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O presidente diz que o diretor do INPE, Ricardo Galvão, estaria a serviço de alguma ONG. Em uma entrevista no dia seguinte, Galvão defendeu as informações produzidas pelo Instituto e classificou a atitude do presidente de covarde. 2 de agosto. Ricardo Galvão é exonerado do comando do Instituto depois de um longo desgaste com Bolsonaro e com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. 10 de agosto. A Alemanha suspende envio de 155 milhões de reais para proteção ambiental no Brasil. Bolsonaro rebateu a decisão da Alemanha e acusa o país de querer, abre aspas, comprar as prestações à Amazônia, fecha aspas. 15 de agosto. A Noruega, principal doador desde a criação do pacto com o Brasil em 2008, suspende envio de mais de 133 milhões de reais para o Fundo Amazônia. A Noruega não é aquela que mata a baleia no Polo lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a dar exemplo para nós. Pega a grana e ajude a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha. 19 de agosto. A cidade mais populosa do país teve uma tarde atípica, quando o céu ficou escuro e amarelado, a ponto de parecer que era noite. Segundo meteorologistas, o fenômeno é explicado pela conjunção dos efeitos da fumaça proveniente de queimadas na região amazônica e de uma frente fria na região. 21 de agosto. O presidente Bolsonaro afirma que ONGs poderiam estar por trás de queimadas na região amazônica para chamar atenção contra o seu governo. Ele não deu nome de nenhuma organização e também não apresentou provas da alegação. 22 de agosto. Emmanuel Macron, presidente da França, defende a entrada das queimadas da Amazônia na pauta da reunião do G7 e inicia movimento Reze pela Amazônia nas redes sociais. 23 de agosto. Macron diz que Bolsonaro mentiu em compromissos ambientais assumidos no G20 e se posiciona contra o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. E Bolsonaro anuncia em cadeia nacional o uso das Forças Armadas no combate aos incêndios. 25 de agosto. Cúpula do G7 chega a um acordo para ajudar a combater as queimadas na floresta amazônica. Os líderes do grupo, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, concordam em liberar cerca de 91 milhões de reais para a Amazônia. 27 de agosto. Bolsonaro afirma que só aceita ajuda do G7 se Macron retirar insultos e faz reunião com governadores da Amazônia Legal. 29 de agosto. Bolsonaro decreta a proibição de queimadas por 60 dias. 2 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro afirma que participará da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, nem que seja de cadeira de rodas, após cirurgia programada para o próximo domingo, dia 8. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. Mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, né,
com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam. Ela foi praticamente vendida para o mundo. Eu não vou aceitar esmola de país nenhum do mundo a pretexto de preservar a Amazônia, mas na verdade ela está sendo loteada e vendida. Hoje no JU, para falar sobre essa crise na Amazônia, que se tornou um destaque internacional, colocou o Brasil de novo no centro das atenções, recebemos aqui no estúdio o professor Vinícius de Lima Danta, que é do Instituto de Geografia aqui da UF. Boa noite, professor. Boa noite. E também o advogado e presidente de Direito Ambiental da OAB, Cláudio Leocádio. Boa noite. Boa noite. Bom, além dessa atualização toda que o Fernando Cunha fez para a gente, hoje ainda no meio do dia ainda teve outras atualizações recentes, como a que eu disse no início do jornal, quando o nosso ministro de Relações Internacionais disse hoje de manhã em evento que os incêndios ocorridos na Amazônia este ano, abre aspas, são uma falsa crise. Ele coloca essa questão como uma questão de ideologia. Nesse sentido, professor Vinícius, gostaria que você fizesse uma primeira análise. Hoje, no dia 5 de setembro, seria o dia de comemorarmos a Amazônia, mas não temos muitos motivos, né? Sobre essa questão do dado da quantidade de incêndios, né, do número de focos de incêndio, a gente tem que, de fato, na década passada, né, durante os anos 2000, nós tivemos um número grande de incêndios quando comparados à nossa década atual, devido ainda aos níveis de desmatamento que estavam altos no começo da década, mas também ao fato de que houveram diversos períodos de seca extrema que levaram a uma elevação grande, né, na frequência dos incêndios, né? Isso ocorreu em 2005, né, que foi o ano com o maior registro de queimadas, ocorreu em 2010 e em 2016. Né? Agora, se a gente excluir esses anos, e a gente tem que nos últimos 10 anos, pelo menos, né, houve uma redução drástica na quantidade de queimadas, e certamente o ano de 2019 foi um ano que teve queimadas acima da média nos últimos 8 anos, né, comparado aos últimos 8 anos, a períodos similares. Né? Então, de janeiro a agosto, nos últimos 8 anos, a gente teve um número de queimadas recorde, aí, com 74 mil focos de incêndio nesse ano. Perfeito. Bom, doutor Cláudio, hoje a H&M, que é a segunda maior varejista de moda do mundo, suspendeu a compra de couro do Brasil, justamente por causa dessa crise com relação à Amazônia. E nesse sentido, eu gostaria que você falasse como que fica a relação internacional também, né, do governo brasileiro diante de todo esse cenário. A relação do governo é complicada nesse sentido, porque existe a questão da legislação hoje que rege a questão ambiental do nosso país. A gente tem que ater que ela é uma das melhores hoje do mundo, não é só em nível no Brasil, né, nacional. Então, o que acontece? Existe, por exemplo, no Código Florestal, que é exemplo que a gente tem de legislação ambiental, no artigo 40, existe uma determinação para que o governo crie políticas para evitar esse tipo de situação. Então, o que acontece? Demonstrar que existe essa situação positiva do lado do governo em querer resolver o problema e não deixar a situação, a mídia tomar conta de uma forma negativa. Porque isso é fato, vai refletir lá. E quem vai perder são os produtores. São nós aqui, a nossa economia, que é praticamente agrária. Então, quem rege a situação é o agronegócio. Então, a gente tem que pautar nessa situação e defender o máximo que for possível esse cenário. Evitar polêmicas, né? E sim mostrar trabalho e efetividade no combate às queimadas. Porque o fogo na Amazônia queima mais do que mata. Queima um rico acervo que é do planeta. Pesquisadores alertam que explorar de forma sustentável a biodiversidade da floresta é uma grande oportunidade, sim, de colocar o Brasil na ponta da economia mundial. Veja na reportagem.
Quando um dos ícones do cinema respondeu décadas atrás que dormia com apenas 2 gotinhas de um dos perfumes mais famosos do mundo, estava falando sobre a Amazônia. O perfume leva na composição um óleo essencial tirado do pau-rosa, nativo da floresta. Este professor estuda as plantas amazônicas há mais de 30 anos. Já ajudou a identificar extratos que podem auxiliar no combate ao câncer e outras doenças. E o resultado que se pode obter do estudo de uma planta como essa vai muito além da descoberta de uma substância ou de um produto. Numa simples folha assim, se esconde um artigo invisível que é muito cobiçado nas economias modernas: o conhecimento. Pesquisadores sabem do potencial que são as moléculas, que são a fonte inspiradora para o desenvolvimento de fármacos, de uma série de moléculas que podem ser úteis para a humanidade. A bergenina, por exemplo, um anti-inflamatório extraído de uma espécie da Amazônia, é vendida por laboratórios por um preço 5.000 vezes maior que o grama do ouro, diz o presidente da Academia Brasileira de Ciência. Outro exemplo é o açaí. O açaí traz para a região amazônica mais de $1 bilhão por ano, produzindo 250 mil toneladas de polpa e que mobiliza 300 mil habitantes na região. Isso mostra que a biodiversidade deveria ser parte de um grande projeto nacional na área de tecnologia. Isso é fonte de riqueza do país. Segundo este professor, estudos identificaram ao menos 200 produtos amazônicos com potencial de mercado nas áreas farmacêutica, de cosméticos e alimentos. Para isso é preciso fazer a economia verde render mais que o desmatamento. Fomos educados, de certa maneira, na nossa relação com a Amazônia, para considerar que a Amazônia é uma espécie de almoxerifado onde nós vamos buscar de forma barata aquilo que nós precisamos em matéria de energia e de comida. Isso não pode ser assim porque os mercados não aceitarão mais que seja assim. Só os mercados de muito baixa qualidade é que aceitarão esse tipo de produto. E a nossa equipe também conversou com o professor do curso de Relações Internacionais da UFO sobre as questões diplomáticas que envolvem a atual crise da Amazônia. Confira. É uma tragédia, né? O Brasil hoje se tornou uma vergonha planetária. Não há um único país sério no mundo que não olhe para o Brasil com preocupação, que não olhe com o Brasil com uma certa, enfim, uma atenção, porque, de fato, a Amazônia ela é um bem universal, né? Ela é um santuário que tem impactos globais. A Amazônia, boa parte dela está no território brasileiro, mas ela tem uma importância que ultrapassa o território brasileiro. Então o mundo olha com muita atenção o que acontece no Brasil e, enfim, como eu disse, o governo Bolsonaro emite sinais para o mundo de que não tem nenhuma preocupação, nenhum cuidado e que pretende desmantelar as políticas públicas que já foram criadas no passado por inúmeros governos e diversos partidos para proteger esse santuário, né, esse patrimônio da humanidade. Então é algo sem precedentes, nunca houve na história do Brasil um governo que tivesse sido objeto de críticas tão duras por parte de parceiros internacionais, de países, potências, enfim, de todo tipo, de toda, enfim, inclinação política. Então, isso é sem precedentes, né? Dizendo abertamente que o Brasil precisa rever suas políticas, é algo que mostra que a política externa brasileira e a política ambiental brasileira com Bolsonaro são duas tragédias absolutas. Bom, vimos então a opinião do professor Felipe, que é professor do curso de Relações Internacionais da UFO. Agora perguntando para o professor Vinícius, que é de outro curso de Geografia. Também gostaria de ouvir a sua opinião, Vinícius, sobre essa questão que falamos aqui. A Amazônia se tornando, né, o centro dessa crise internacional. O que de fato nós estamos falando é sim de uma soberania nacional que está em jogo. Bolsonaro, em algumas declarações, coloca como uma questão meramente ideológica e política, como hoje também o ministro de Relações Internacionais também afirmou em um evento. O que de fato pode ser considerado como um desajuste político internacional e o que de fato é sim uma crise ambiental real que está acontecendo no nosso país? Claro que evidentemente existem interesses, né, por trás da Amazônia e as nações, as outras nações, elas jogam com esse interesse, mas de fato, né,
tudo indica que a gente esteja vivendo uma crise ambiental real, né? Porque os incêndios na Amazônia não são um fator natural, né, desse bioma, né? Diferente do Cerrado, a Amazônia, uma determinada área de floresta na Amazônia, ela tenderia a queimar muito raramente, né? Uma vez a cada 500, uma vez ou 1000 anos, né? O que a gente tem é que a ação humana, o desmatamento, é um fator muito importante, né, para gerar esses incêndios. E é claro que, eventualmente, anos de seca podem levar eles a serem mais drásticos, né? Mas que não é o caso desse ano. Esse ano não é um ano de seca extrema e o que a gente observa é esse aumento, né, estatisticamente significante aí dos focos de incêndio, associado também ao aumento, né, no desmatamento da Amazônia, que foi reportado recentemente pelo Instituto de Pesquisas Espaciais. Então, quando a gente combina isso, né, ao grande corte de verbas para o IBAMA que a gente teve recentemente, né, de 95% da sua verba, e mesmo o discurso do próprio presidente que relativiza a questão das reservas na Amazônia, a importância de preservar a Amazônia, certamente, né, os setores que fazem desmatamento ilegal e queimadas ilegais, eles se sentem mais confortáveis para efetuar esse desmatamento e essas queimadas, né, que são queimadas principalmente resultantes, né, do corte e queima da vegetação. Claro que para ter certeza se é uma crise ambiental de fato, a gente vai precisar de mais tempo ao longo desse governo para saber se esse padrão vai se manter, mas tudo indica que, né, esse aumento é anormal, né, ele não é esperado dentro de condições naturais. Ok. Doutor Cláudio, como que você vê também nessa conjuntura os pequenos produtores, né? Como que ficam as garantias da Amazônia Legal, né? Quem está lá, as áreas, quem tem as áreas indígenas e os produtores que atuam ali naquela área? Então, são os também que sofrem muito com esse cenário, porque eles têm um espaço deles de produtividade, né? Lá, hoje, pegando especificamente a questão da legislação hoje, como eu disse anteriormente, é uma das melhores do mundo. Mas falta fiscalização, na sua opinião? Falta fiscalização. Precisa, na verdade, separar o joio do trigo. Então, não só na Amazonas, como aqui na nossa região também, essa questão da queimada refletiu muito. Semana passada, tratando especificamente, a semana passada, quando foi decretado a suspensão das queimadas controladas por meio do decreto 9.992 de 2019, em âmbito nacional, isso não refletiu somente lá na Amazônia Legal, mas sim aqui na nossa região também, onde que o pequeno produtor, o médio, que precisou fazer a sua atividade, apesar que algumas pessoas entendem que a queimada controlada é um sistema ainda arcaico, ainda é o sistema utilizado ainda por algumas atividades. Existe a legislação específica, um decreto 2661 de 1998, que permite essa queimada controlada, e essa queimada controlada, ela já é específica, ela é controlada por meio de um órgão ambiental competente, onde que você expõe a sua necessidade, faz o requerimento, e esse órgão vai avaliar aquele seu pedido, e ainda vai até o local, é obrigação ir até o local e verificar, com visita técnica, verificar se realmente procede aquele seu pedido. Estando tudo ok, ele autoriza, dentro da segurança e dentro de um mínimo de poluição possível, ele autoriza aquela queimada controlada. Diante de um decreto que suspende em todo o nível nacional, você prejudica quem está fazendo de forma legal. Porque 90% das queimadas que estão ocorrendo na Amazonas é ilegal. Então, se é ilegal, não é caso de legislação de proteção ao meio ambiente, e sim é um caso de polícia. Está lá na lei de crimes ambientais. Cometeu crime ambiental, está lá passível de ser punido. Não só na lei de crimes ambientais, também no nosso Código Penal. No artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a linha H, prevê que quando há queimada de floresta, há uma sanção. E mais,
a sanção que se aplica, porque não adianta nada você ter uma legislação que não tem uma punição. Então você não cumpre, não tem algo, uma sanção para te obrigar a cumprir. Então, ao invés desse afrouxamento, a gente teria que ter ainda cumprimento, fazer cumprir a legislação. Porque no caso do Código Penal, por exemplo, eu começo com a pena de reclusão. O que seria isso na legislação penal? Que eu começo num regime de fechado, preso. Depois, é uma pena dura. É uma pena dura. Então eu pego ali de 4 a 6 anos de pena em relação a um crime de queimada ilegal. Perfeito. Olha só, essa semana Uberlândia marcou uma das mais quentes temperaturas. Só para você ter uma ideia, na última quarta-feira os termômetros marcaram 35 graus, segundo o Laboratório de Climatologia da UFO. O repórter Júnior Caritel conversou com os especialistas e ele nos explica como vai ficar o tempo nos próximos dias. Veja. Olá a todos que acompanham o Jornal da UFO. Bom, essa semana muito quente aqui em Uberlândia e também na região. E a gente vai conversar agora com o Eduardo Petrucci, que é um climatologista aqui da Universidade Federal de Uberlândia, que vai explicar pra gente o porquê dessa temperatura. Bom, para começar, Eduardo, queria que você explicasse a umidade relativa do ar. Tá baixa mesmo? Explica pra gente o que é a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar está muito baixa. Hoje nós já atingimos o pico de 16% e a umidade é como se fosse a quantidade de água que tem na atmosfera, que ela está preenchida por água em porcentagem. Então significa que apenas do total da atmosfera, 16% dela está preenchido com água. O que a Organização Mundial da Saúde recomenda é que esse índice seja de 60% para as condições normais e abaixo de 30% já é condições de alerta. Hoje já nós atingimos já 16% com expectativa que baixe para 15%. E por que esse tempo está tão desconfortável? Tem uma explicação? Sim. Ao longo do inverno, nós experienciamos uma massa de ar quente e seca em atuação aqui na nossa região, que ela está sendo mantida por outras massas de ares próximas. Enquanto essa massa de ar não perder força, não chegar à umidade, as condições ainda vão ser muito desconfortáveis para nós. E esse tempo seco, Eduardo, deve permanecer por mais quanto tempo? As chuvas são esperadas assim que começar a segunda quinzena de setembro. Então, nos próximas 2 semanas já podemos esperar chuva. Agora, com o inverno acabando, essa temperatura vai ficar assim até a chegada da primavera? Sim, ela vai ficar alta, né? Hoje já batemos os 35 graus Celsius e a tendência é dar uma leve diminuída até o final da semana e depois ela volta a aumentar novamente. Ok, Eduardo, muito obrigado pela participação e as informações. Agora a gente confere como ficam as temperaturas em Uberlândia e região. Em Uberlândia, a sexta-feira deve ser predominantemente ensolarada. A mínima fica em 19 graus e a máxima de 28. Tempo ensolarado também em Monte Carmelo. Por lá, os termômetros marcam entre 19 e 30 graus. Patos de Minas tem previsão de sexta-feira com predomínio de sol. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. A previsão para Ituiutaba é de dia bastante quente. A temperatura máxima pode chegar a 37 graus e a mínima fica na casa dos 20. Sol e calor também em Tupaciguara. Temperatura mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Uma pesquisa de conclusão de curso de um ex-aluno do curso de Engenharia Ambiental da UFO estuda a atual situação da Amazônia e as frequentes queimadas ocorridas na floresta nos últimos anos. A ação do homem tem causado efeitos catastróficos ao meio ambiente. Veja na reportagem. Os pontos vermelhos mostrados por um satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, representam as queimadas ocorridas nos últimos 2 dias na floresta amazônica. Já os pontos amarelos mostram os registros desde o início deste ano.
As consequências dessas queimadas podem gerar inúmeras substâncias nocivas ao meio ambiente, entre elas o aerossol, objeto de pesquisa deste engenheiro ambiental e estudante de mestrado da UFO. Nós estudamos os materiais particulados, né, aquelas partículas que estão no ar, que emite pela queimada, e a nossa ideia foi analisar a composição química desses materiais particulados e como que ele pode estar influenciando no clima da região. A região observada foi a Amazônia Central. A análise foi feita a partir de focos de queimadas identificados por satélite. A partir do que ele encontrou, elaborou gráficos e mapas que ajudaram na conclusão do estudo. O objetivo é verificar qual que foi a composição majoritária desse material particulado, como que ele está influenciando na formação de nuvens, como que ele está alterando o balanço de radiação solar. Lucas recebe orientação da professora Samara Carboni, do Instituto de Ciências Agrárias da UFO. Segundo ela, as queimadas na região amazônica afetam o ciclo natural de chuvas, não só naquela região, mas também em todo o seu entorno. Durante o período, principalmente de estação seca, na Amazônia, a gente tem, que são os meses que vão aí de agosto até outubro, principalmente, nós temos um processo de queima, né? Queima da floresta. Então, isso gera esse processo de combustão incompleta, emite para a atmosfera gases poluentes, como o CO, CO2, entre outros, né? CO2 aí tem impactos para efeito estufa, né? Muito importantes. E além de emitir uma grande descarga de aerossóis, que são partículas pequenas que ficam dispostas e ficam na atmosfera. Essas partículas têm vários impactos, né, em diferentes escalas. Por exemplo, poderia se falar em alteração do ciclo hidrológico, né? Então, a presença desses aerossóis, quando são emitidos para a atmosfera, eles tendem a crescer, dependendo da disponibilidade de vapor d'água na atmosfera, e levar à formação de nuvens. Então, eles são imprescindíveis, são fundamentais para a formação de nuvem na atmosfera. O fato é que queimadas sempre ocorreram, não só na Amazônia. Entretanto, em 2019, esse número cresceu consideravelmente. Só em agosto deste ano foram registrados mais de 30 mil focos. O maior número registrado até então foi em 2005, com quase 64 mil focos. Essa devastação representa uma perda inestimável para a floresta e para o bioma de forma geral. Esses dados, segundo Samara, mostram um cenário nada favorável em relação ao número de queimadas até o fim do ano. A professora explica também que a maioria das ocorrências são provocadas pelos seres humanos, o que exige mais ações preventivas por parte do governo. Nós precisamos de fiscalização. Quando o governo aponta para cortes, faz cortes em ministérios importantes como o do meio ambiente e tira a fiscalização do meio, isso sinaliza no sentido de, olha, não tem punição, então pode queimar ou pode, né, abre margem para esse tipo de atitudes. Então, acho que o primeiro passo seria a legislação e acompanhado, claro, de programas de educação ambiental. E uma notícia importante hoje: 9 casos de sarampo foram confirmados em Uberlândia. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Veja o que diz o técnico da rede de urgência e emergência do município. O sarampo, nós tivemos um caso índice, que a gente chama de um caso importado, né, que foi uma pessoa do interior de São Paulo que veio trabalhar para uma instituição privada que está localizada no município, e essa pessoa estava com sarampo. Tinha inicialmente o caso suspeito, né, no caso suspeito, imediatamente as equipes de saúde são acionadas, faz-se um bloqueio com todos os contatos, mas infelizmente realmente o caso era positivo, e de lá para cá nós tivemos a confirmação de 9 casos. Temos hoje em Uberlândia 9 casos então confirmados com a primeira amostra, a primeira dosagem realizada que veio positiva. É feita uma contraprova seguidamente para ter uma certeza, mas a primeira veio, e temos 58 casos suspeitos. O caso suspeito é o seguinte: o vírus do sarampo é um vírus, e como todo vírus ele é muito inespecífico a clínica dele, os sinais e sintomas. Então, a cada caso suspeito é mais seguro a gente fazer o bloqueio. O que consiste, na verdade, o bloqueio? É vacinar. Nós estamos, qualquer ação de sofrimento com sarampo é por uma negligência no seu cartão vacinal. É uma doença que tem a vacina está disponível em 74 postos da cidade, salas de vacina, quer dizer, basta a população se vacinar. Nós temos uma cobertura muito boa para menor de 2 anos, acima daquilo até que é preconizado. A Uberlândia tem essa cobertura, mas o que acontece? Nós temos muitos adultos
que não se tem a certeza de que ele realmente foi imunizado com 2 dosagens, porque depende daquele momento, né, que nem era tão contabilizado assim, ele ter realmente feito as suas dosagens. Então, a gente tem um alerta a todos que o sarampo tem vacina. A vacina é gratuita, a vacina está disponível em todas as salas de vacina. Então, basta a população ir à busca. Fica então aí o alerta, né, e o pedido para atualização dos cartões de vacina. Procure a unidade básica de saúde mais próxima de você. E esse assunto, o sarampo, será destaque no JU da próxima segunda-feira. Voltando a falar agora sobre a crise da Amazônia, o nosso jornal está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer já a participação de antemão do Dr. Cláudio Leocardi e também do professor Vinícius aqui com a gente hoje, falando sobre os reflexos, né, de todo esse cenário internacional que foi criado. O que fica agora, né, para o país de aprendizado depois de tudo que aconteceu e que ainda está acontecendo nesse processo todo, onde a Amazônia é o centro de tudo? Um aprendizado muito grande no sentido de que existe um problema, independente se o número de queimadas atingiu um índice alto ou não, existe um problema que tem que ser combatido. Não adianta discursos, são fatos, são realidades que já foi identificada por outros países, tem reflexo internacional e isso já está refletindo em toda a sociedade, todos os produtores e empresas também que vêm, igual foi citado aqui no início do jornal, já está tendo sanções ainda internacional, perdendo dinheiro, então isso a gente tem que combater veementemente. Muito obrigada, viu, Dr. Cláudio, por participar com a gente aqui do JU. Professor Vinícius, também gostaria de ouvir as suas reflexões finais. Eu acho que a lição que fica é justamente que o governo deve levar mais a sério a conservação do meio ambiente, não só do ponto de vista do seu discurso, que tem demonstrado inúmeras vezes que é um descaso com a conservação do meio ambiente, né, um desdém com aqueles que se dedicam à conservação do meio ambiente, mas também pelas suas próprias práticas, né, porque o governo ele não pode argumentar que a questão é ideológica quando ele reduz o orçamento do IBAMA da forma como ele reduz, né, quando ele trata a ciência e a pesquisa que estuda, né, os biomas, o meio ambiente, da forma como ele trata, né. Então, se ele não quer ser criticado pelos incêndios na Amazônia, ele precisa mostrar que ele está fazendo de fato o que ele pode para impedir que o desmatamento e os focos de incêndio aumentem. Obrigada, viu, pela sua opinião também aqui hoje no JU, professor Vinícius de Lima, que é do Instituto de Geografia aqui da UFO. O jornal desta quinta-feira fica por aqui. Esse assunto não se esgota, a gente volta a falar ainda assim sobre tudo que envolve esse cenário da crise da Amazônia em todos os nossos jornais. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã.